Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus, né? Estamos prontos para começar esse dia, meditando naquilo que o Senhor Deus tem para nós. Obrigado por sua companhia durante toda a semana, chegamos ao final dela. E agradeço porque todos os dias você tem apoiado esse esforço, esse canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, dando o seu like, escrevendo alguma mensagem aqui para nós. Isso é muito bom, eu fico feliz, né, ao ler cada mensagem. O seu like é muito importante, fortalece o canal. Se você ainda não é inscrito, lhe convido a fazer parte dessa grande família. Ao se inscrever, você fortalece o canal e você também recebe as notificações quando um vídeo ali é postado, tá bom? Vamos juntos a fazer aí um resumo daquilo que nós aprendemos nessa lição. Que lição extraordinária, né? Você se lembra que a história, conhecer a história, estudar a história é muito importante para não corrermos o risco de repetir os erros da história. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Hebreus, ele chama-nos a atenção sobre a experiência do povo de Israel. Não é somente um aspecto, mas todo o aspecto da história de Israel ali no deserto, desde a libertação do Egito, até mesmo aqueles 40 anos no deserto, Deus cuidando deles dia após dia. Lembra que eu falei? Que nós meditamos aqui, às vezes Deus não impede a provação, mas Ele promete estar no meio da provação. Aquele povo ficou 40 anos naquele deserto escaldante, claro, ficou mesmo, mas a nuvem, que era a presença de Deus, estava lá, protegendo-os daqueles raios do sol, e a coluna de fogo estava lá também, no meio do acampamento, para lhes aquecer e iluminar o caminho. Então Deus estava 40 anos junto com o seu povo. Aprendemos muitas coisas maravilhosas, né? O exemplo do descanso. Meus amigos, eles estavam prontos para herdar a terra, mas eles desacreditaram no poder de Deus. O Deus que havia livrado-os do poder de Faraó, do seu poderoso exército, o Deus que abriu o mar e os fez andarem seco para rumo à sua libertação total, era o mesmo Deus que havia prometido dar para ele aquela terra. Não importa quantos problemas existem naquela terra, não importa se havia exército muito bem preparado, cidade morada, gigantes, não importa. Porque quem é que pode com Deus? A Bíblia diz assim, quem será contra nós se o Senhor for por nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Mas eles infelizmente desconfiaram. Ao invés de receberem descanso, que deveria ser o fruto, descanso é o fruto da obediência, da fé e confiança em Deus, eles escolheram desacreditar, desconfiar e rebelar-se contra Deus, levando à desobediência. Ao invés do descanso, encontraram angústia. Foram levados novamente para o deserto, onde passou 40 anos andando lá, até que os seus cadáveres caíssem ou tombassem na areia quente daquele deserto. É assim. O Satanás, ele nos cega. Ele, de alguma maneira, faz-nos acreditar que a alegria, a felicidade está na desobediência, na deslealdade para com as ordens do Criador. Quando nós desobedecemos a Deus, ao invés de encontrar contentamento, descanso, paz, tribulação, dificuldade, tristeza, frustração, angústia e, por fim, a perdição da alma. É isso que nós encontramos quando nós desobedecemos o nosso Criador. Eu até contei a história daquela irmã que teve que me chamar no dia mais negro da sua vida para conversar comigo sobre a recém-descoberta notícia de que seu amado marido havia arrumado ali uma outra mulher, uma amante, e a amante estava grávida. E ela lutando para ter um filho do marido, por conta de uma questão biológica, não podia ter. E ela chorando na minha frente, ela disse: pastor, quando eu estava namorando com ele, o pastor da época me aconselhou: minha filha, pense muito bem. Ele acredita no que você acredita? Ele serve o Deus que você serve?
Ele tem os mesmos princípios que você tem? Ele vai à igreja com você? Não vai. Pastor, eu sabia de tudo isso, mesmo assim eu me rebelei-me contra o que Deus havia me ensinado. E estou colhendo tudo isso aqui. É isso, a desobediência sempre leva à angústia. Mas nós aprendemos aqui nessa lição também do propósito de Deus para nós. Veja que aquele povo era um povo nômade, andarilhos ali no deserto. Quando eles chegaram no limiar da terra, lá no limite da terra, do deserto, para entrar na terra de Canaã, e quando eles souberam que aquela terra de fato era boa, mas era cheia de gigantes, as cidades eram muradas, eles se sentiram incapazes. Aos seus próprios olhos, se consideravam garfanhotos, e que o povo daquela terra, terra de Canaã, haveria de devorá-los. É claro, eram totalmente incapazes. Era Deus quem os havia de dar sucesso, dar vitória naquelas batalhas. Ou seja, o Senhor Deus iria à frente e batalharia por eles. Tanto é que mais tarde, quando eles acreditaram em Deus, eles na terra, lá na cidade de Jericó, eles simplesmente rodearam a terra. Uma volta cada dia, e no sétimo dia deram 7 voltas e depois gritaram o que aconteceu com as muralhas. Caíram. Desde quando uma muralha pode cair diante de um grito de alguém? Isso é milagre, é intervenção divina. Deus estava dizendo, eu vou lutar por vocês. Eles eram incapazes, mas Deus lhe daria a vitória. E o que o autor de Hebreus quer nos dizer aqui, que nós podemos entrar no descanso espiritual de Deus. Não somente numa terra prometida, como foi no caso dos hebreus, mas no descanso de entrar na posse daquela terra, aquela boa terra que o Senhor Deus está preparando para nós. Aquela cidade, aquele país cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós vemos? Total desamparo, porque somos pecadores, erramos o alvo constantemente, as nossas palavras não são puras, nosso pensamento, nosso coração não são puros. Aí quando nós olhamos o padrão divino, quando Jesus fala bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus, chegamos à beira do desespero, porque nós, infelizmente, não cumprimos os requisitos. Mas o Senhor Deus está nos dizendo aqui, que a sua salvação não depende de você. A minha salvação não depende de mim, depende do meu Criador, depende do meu Salvador. Se eu o aceitar, se eu entregar o meu coração a Ele, se eu cair de joelhos ante a sua presença e clamar por perdão, não importa quão longe eu fui, Ele me resgata. Não importa quão grave foram os meus pecados, Ele me perdoa. Lembre-se das promessas bíblicas. Ainda que vosso pecado seja vermelho como carmesim, se tornarão brancos como a neve. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus lança nossos pecados aonde? Na profundeza do mar. Por quê? Porque Ele realmente esquece. Ele nos levanta, Ele nos resgata. Entrar lá na posse daquela terra, que é a Canaã celestial, naquela cidade que o Senhor está preparando para nós, não é obra nossa. Não depende do que nós fizemos. Depende justamente da fé. Lembre-se das palavras de Paulo. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não é um negócio humano, é um negócio divino. Nesse negócio, o ser humano só entra com o seu desamparo. E o Senhor Deus entra com a sua graça e a sua misericórdia. Quando nós entendermos isso, quando nós aceitarmos isso, quando nós vivermos isso, entramos no descanso. É pela fé, somente pela fé, na graça e na misericórdia do Senhor. Deixa eu ler para você isso aqui, Olha que lindas palavras. Escute bem. Podem vocês, caros jovens, aguardar com alegre esperança e expectativa o tempo em que o Senhor, justo juiz, confessará o nome de vocês perante o Pai e os santos anjos? O melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Vocês devem crer em Cristo como um Salvador pessoal. Coisa linda, né? Tá vendo?
Tira os olhos de você. Para de ficar vendo o que você faz de errado. Para de ficar olhando para você e olha para o Salvador. Quando você fica olhando para você e para a queda que você teve, o desânimo vai ser certo. Satanás usará essa sua incapacidade para lhe acusar, dia após dia. Mas quando você olha para Jesus, ele vai dizer assim: filho, eu estou aqui. Não são os seus pecados que diminui, que vai diminuir o meu amor por você. Eu te amo da mesma forma. Estando você sem pecado ou com pecado, eu vou te amar da mesma forma. A única diferença é que quando você está na minha presença fazendo a minha vontade, eu te amo e estou feliz com você. Mas se você sai da minha presença e comete pecados, eu continuo te amando da mesma forma. Só que eu estou decepcionado, triste, frustrado com você. Mas quando você se levanta, quando você olha para Jesus, quando você cai de joelhos e pede perdão, ele diz assim: eu estou aqui, pronto para te levantar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra daquela mulher pega em flagrante adultério? Estavam ali homens prontos para apedrejá-la, e quando o Senhor Jesus deu aquela declaração: quem não tem pecado, tire a primeira pedra, aqueles homens foram embora, o Senhor Jesus olhou para ela e disse assim: onde é que estão os seus acusadores? Não lhe condenaram? Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. É isso. O Senhor Jesus é a solução. O Senhor Jesus é a ponte que liga as duas extremidades do abismo. Nós de um lado, Deus de outro. Ele é a ponte. Se você entregar a vida a Jesus, se você o aceitar como seu Salvador, não importa o seu pecado, Ele vai te perdoar. E quando você se entregar a Jesus, quando você viver perto dele, Ele vai te dar poder para vencer as suas tendências pecaminosas, para que não cometa mais uma vez esse pecado. E se todavia pecar, o arrependimento será tão forte no seu coração que lhe levará voluntariamente a se ajoelhar para pedir perdão, abominando a si próprio. Eis aí o segredo, meu amigo, minha amiga, é estar ao lado do nosso Senhor Jesus. O pastor Bulhão tem razão quando diz: conhecer Jesus é tudo. Quero orar com você. Pai querido e excelso Deus que estás nos céus, muito obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado porque sem Ele estamos perdidos. Mas com Ele nós temos a plena aceitação. Temos a promessa em forma escrita de que Ele nos ama e que nos salvará se nós crermos no Teu nome. Eu entrego a minha vida e a vida do Teu filho e Tua filha que me assiste nas Tuas mãos, em nome dele, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estar com você durante essa semana. Continuaremos a nossa jornada espiritual. Eu espero você ansiosamente. O Profeta Inquieto é o próximo estudo que nós iremos fazer. Aproveite bem o seu dia e tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus.